Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar a conclusão aí para a nossa matéria de pneumatologia e nesse encerramento a gente vai tratar de uma forma mais breve, mais resumida as questões a respeito do batismo com o Espírito Santo. A gente vai falar um pouquinho sobre blasfêmia e sobre algo que algumas religiões chamam de plenitude do Espírito. Enfim, independente da palavra que se use, é sobre aquela questão de se manter cheio do Espírito Santo, sobre buscar o Espírito Santo, e a gente vai dar uma olhada nos versículos sobre isso, né? E o que o Espírito Santo nos proporciona, que na verdade nada mais é do que alguns textos que a gente já leu sobre aquilo que é prometido em relação a benefícios que o Espírito Santo trariam para a vida do cristão, uma vez que Jesus subisse ao céu e fosse glorificado, tá certo? Então, vamos começar já o primeiro slide, falando, partindo na verdade da onde a gente parou na última aula. Na última aula a gente falou um pouquinho só sobre batismo com o Espírito Santo, a gente tocou no assunto dos dons, né? Deu aquela pincelada bem breve em relação àquela lista de dons espirituais que mostra em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, eu acho que são os dois textos que trazem ali os dons em ordem, colocam ali uma escala sobre que dom é superior a que dom. Eu acredito que na parte de 1 Coríntios 12, 13, 14 ali, você tem uma escalada de que o dom de línguas é inferior ao dom de profecia. Paulo fala para não permitir ninguém, não proibir ninguém de falar em línguas, mas se alguém falar que haja intérprete, se não tiver intérprete, que fale consigo mesmo e com Deus. Enquanto os profetas que profetizam têm que ser julgados, que profetizem um depois dos outros. E Paulo vai organizando a questão da ordem, né, e da decência no culto na hora do uso dos dons espirituais. É claro que a gente não fez uma leitura extensa do capítulo inteiro, né, do capítulo 12 e 13 e 14 de Coríntios, senão a gente ficaria só nisso, mas é basicamente disso que se trata esses dois textos, de Romanos e de 1 Coríntios, é uma listagem de dons espirituais. Alguns dons ali são vistos como ofícios também, não só alguns citados em Romanos 12 e 1 Coríntios 12, mas também aqueles que são citados, se não me engano, no texto de Éfeso, né? Na carta aos Efésios. E aí, agora a gente vai dar um enfoque um pouquinho maior aqui, em Atos capítulo 2, como o cumprimento da promessa de Jesus e da profecia de Joel ao mesmo tempo. Joel está numa pegada de uma profecia ali que, né, é uma profecia de restauração para Israel, e aí no versículo 28 ele entra com essa questão do Espírito, que, como a gente disse, no Antigo Testamento ele tinha visitas esporádicas ao povo de Deus, ele era dado para algumas pessoas para cumprir uma missão específica e depois ele era retirado, e aí Joel vem com essa ideia de que nos últimos dias ele seria derramado, né? Então, vamos parar de falar e vamos para a Bíblia. Joel capítulo 2, versículo 28, deixa eu ver se eu ajusto a minha telinha aqui. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né? Aqui você já tem uma mudança, vai ser sobre todos. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, então dons espirituais aqui citados. Vossos velhos terão sonhos, né? E os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então não era algo exclusivo aí, né, de quem vivia nos palácios, mas também a classe mais inferior, mais pobre, receberia do Espírito de Deus, não apenas reis, profetas, sacerdotes e outras pessoas da elite. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, né? A profecia mais apocalíptica aqui lembra as palavras de Jesus em Mateus 24. A lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, a profecia de Joel é uma profecia de efusão do Espírito,
né? A gente usa muito essa palavra sobre todos e não apenas sobre alguns, como era no Antigo Testamento. Beleza. Fora a profecia de Joel, né, a gente já comentou, Jesus diz em vários momentos que ele vai, mas ele não deixaria os discípulos órfãos. Ele não deixaria a sua igreja órfã. Ele iria e enviaria o Espírito. Ele diz, se eu não for, o Espírito não vem. Se eu não me engano, no Evangelho de João, não vou chutar aqui o capítulo, né, mas ele fala bastante sobre a vinda do Espírito Santo, o Consolador. Quando a gente viu sobre as características, né, a personalidade do Espírito, a gente tocou um pouquinho nesses versículos, lá em João, se não me engano, 14, 15, 16, mais ou menos ali, você vê essa promessa de que o Espírito Santo vem sobre a igreja. E aí, para encerrar, né, antes dele subir para o céu, ele diz, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, até os confins da terra. Então, feita a promessa, o povo aguardou em Jerusalém, né? E vamos para Atos 2, que embora a gente já tenha lido, a gente vai ver alguns pontos aqui e a partir daí tirar algumas ideias. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Algumas traduções eu acho que está reunido. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, aquela característica do Espírito Santo que Jesus comentou conversando com Nicodemos, né? Quem é nascido do Espírito é como o vento, você ouve, não sabe de onde vem nem para onde vai. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E aí, o que seria esse como que de fogo vai ficar a critério de interpretações, né? Até aqui a gente tem línguas repartidas. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Legal, então aqui você tem o ocorrido, do versículo 1 ao 4, o pessoal estava reunido, ele ouve um vento, o Espírito Santo cai sobre eles. Ok. No versículo 5, vai entrar a questão de que haviam muitos judeus em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, que a gente comentou também na aula passada. Era uma festa de peregrinação, talvez a que reunia mais pessoas por conta das condições climáticas, né, da época, por causa da data em que ela ocorria. Facilitava um pouquinho a peregrinação. Havia judeus e prosélitos, né, judeus convertidos em todas as partes do Império Romano, e todo mundo vinha, se reunia ali para aquela festa de Pentecostes. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. No 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Daí vai vir a lista, e é extensa a lista das nações de onde vieram essas pessoas. Então, alguns vieram da Média, né? Alguns vieram de Partos, outros vieram de Elam, aqui os elamitas, outros que habitam na Mesopotâmia, né? Antigo local ali do Império Babilônico, da própria Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia. Ponto seria ali na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, se eu não me engano. E aí vai, Frígia, Panfilha, Egito, né, ali no norte da África, Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Pessoal da ilha de Creta, né, os cretenses e árabes um pouco mais para o sul, né, e todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, aqui você tem o que a gente chama de xenolália, tá?
Eu sei que vai ter discussões teológicas, principalmente entre as igrejas pentecostais, porque o dom de línguas estranhas visto hoje no movimento pentecostal contemporâneo ou no movimento católico carismático, né, aí eu já tenho menos propriedade para falar, é o que a gente chama de glossolalia. São línguas estranhas, indiscerníveis do ponto de vista natural. Né? São línguas estranhas que não são idiomas de nenhum país, visto como um dom espiritual pelo meio pentecostal. Aqui você tem uma nítida descrição de línguas de outras nações. Então aqui você tem xenolalia. Algumas teologias sistemáticas, como o do Rodman Williams, por exemplo, ele tem uma teologia sistemática bem interessante, de uma perspectiva pentecostal. Ele vai dizer o seguinte: não, aqui eles estão falando em línguas estranhas e o Espírito Santo está dando interpretação para quem está ouvindo, para que eles ouçam falar sobre as grandezas de Deus. Assim, mas você tem que distorcer muito o texto para chegar nisso, porque aqui parece meio óbvio, né? E assim, o Espírito Santo sendo dado a pessoas que ainda não se converteram, ou dando o dom de interpretação de línguas para homens, sabe, que ainda não tiveram um primeiro contato com a pregação do Evangelho, é esquisito. Normalmente você tem o dom do Espírito Santo vindo sobre pessoas que já se converteram, que são batizados, né? Aqui você não tem esse registro de que eles estejam falando em línguas estranhas e o Espírito Santo está interpretando para os ouvintes. Aqui você tem homens galileus de uma única região do mundo que provavelmente não eram poliglotas, falando idiomas de todas as nações, né? Para quê? Qual que é o propósito? Para que servissem de sinal, para que os homens que estivessem ali parassem para notar e prestar atenção em algo que está acontecendo, que é diferente de tudo aquilo que eles já viram. Deus realmente fez algo novo na Terra, de acordo com aquilo que a gente está vendo, né? Como diz o profeta. Então, o povo que veio de Elão, o povo que veio do Egito, o povo que veio da Arábia, o povo que veio do norte ali na Ásia Menor, o povo que veio da Mesopotâmia, o povo que veio dos 4 cantos, porque se você pegar no mapa o local onde está Jerusalém, né, Creta está para o oeste, a Arábia está para o sul, o Egito está para o sul, Mesopotâmia está para o leste, a Ásia Menor está para o norte. Então você tem um povo que veio dos 4 cantos ali e estão ouvindo as grandezas de Deus sendo manifestas nos seus idiomas de onde eles nasceram. Tá? Então você não tem aqui o que a gente chama de glossolalia, que para mim, pelo menos e na visão de muitos teólogos, é a xenolalia, são línguas de outras nações, tá certo? Mesmo que algumas teologias pentecostais vai advogar que isso aqui é glossolalia e o Espírito que foi traduzindo para as pessoas. Mas isso aqui serviu de sinal, para que as pessoas vissem, se espantassem e aquilo chamasse atenção, para que os apóstolos tivessem uma brecha para começar a anunciar Jesus Cristo e esse sinal fosse uma evidência de que a pregação que viria logo a seguir é verdadeira. Aí no versículo 12: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros zombavam, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, aí começa a pregação. Pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhe: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. 3ª hora do dia era 9 da manhã, uma vez que o dia começava às 6, quando o sol nascia. Tá? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e aí vai citar, né, o que a gente leu, que nos últimos dias acontecerá: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os velhos sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então Pedro faz uma citação de Joel 2, do 28
até o 31, mais ou menos até onde a gente leu. Até o 32, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome, ou invocar o nome do Senhor, será salvo. E aí, depois de citar Joel, capítulo 2, ele começa a fazer a pregação dele. Homens israelitas, escutar essas palavras, e aí ele vai anunciar Jesus, aproveitando a brecha, né? E depois que ele falar, ó, vocês crucificaram Jesus, mataram o Filho de Deus, mas ele ressuscitou. E aí ele vai citar Davi, né? Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança. Não peguei a referência de qual salmo está, tá? Mas é bem conhecido, principalmente por esse verso, né? Pois não deixará a minha alma no inferno, ou no Hades, ou na sepultura, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. E aí, depois disso vai ter uma conversão em massa, tá? Ó, até o versículo 33 ele está pregando aí, no 34 ele está falando que o texto não fala de Davi, porque Davi não foi no céu. E aí no versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aqui é o primeiro momento em que houve o derramamento do Espírito Santo. Tá? Então, daqui para frente, a gente precisa começar a analisar esse momento de duas maneiras possíveis. Ou ele foi um evento histórico que ocorreu uma vez e tinha que ocorrer uma vez e ponto, e fechou. Essa é a visão reformada, é a visão cessacionista, é a visão daqueles que não são pentecostais. Ou a gente entra por uma linha mais carismática, mais pentecostal, mais continuista e diz, não, isso aqui foi um evento que ocorreu com possibilidade de reincidência. Tá? E aqueles que advogam o ponto de vista de que foi um evento histórico, único, irrepetível, né? No caso de igrejas tradicionais, como presbiteriana, qual que é o principal argumento? É exatamente esse, né? De que o fato de que Jesus ia morrer, ressuscitar, subir para o céu e enviar o Espírito, são fatos únicos. Jesus morreu uma vez, ressuscitou uma vez e enviou o Espírito uma vez. Sendo assim, o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é algo irrepetível. Não tem por que acontecer de novo, uma vez que o Espírito Santo ele já foi derramado, ele já foi dado à igreja. Esse é o principal argumento. A vinda do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo falado no texto, é interpretado nessa linha como o processo de regeneração que ocorre no homem que está se convertendo. Então, o homem que recebe a palavra de Deus, o anúncio do Evangelho, e ele recebe em si, quando ele se converte, a regeneração. O Espírito Santo cria nele uma nova criatura, começa a gerar nele um novo homem. Foi aquilo que Jesus disse, o texto mais utilizado talvez para exemplificar quando a gente vai falar sobre a doutrina da regeneração, que é uma doutrina dentro da matéria de soterologia, que é a salvação. É o texto de João 3, se eu não me engano, que é o texto de Nicodemos, quando Jesus fala, olha, aquele que não é nascido do Espírito não pode entrar no céu. Então, o homem ele precisa nascer do Espírito, ele precisa nascer de novo, e só o Espírito Santo pode gerar esse novo homem. Então, nessa visão, quando eles falam assim, olha, fulano foi batizado com o Espírito Santo, está falando sobre o processo de regeneração que o Espírito Santo gera no homem no momento que ele se arrepende. Tá? E isso é uma obra totalmente do Espírito Santo, é o Espírito Santo que cria um novo ser humano, e é isso é batismo. Sendo assim, todo cristão que se converte, todo cristão que tem a sua convicção em Cristo, ele já é batizado com o Espírito Santo. Para enfatizar um pouco mais essa ideia, né, do batismo, a gente tem em 1 Coríntios capítulo 12, o
mesmo texto que a gente utilizou para falar sobre dons espirituais, a gente tem aqui no versículo 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, servos, livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, aqui a ideia é: somos igreja, então somos um corpo. Se somos igreja e somos um corpo, todos bebemos de um Espírito, todos somos batizados nesse Espírito. Tá? Então esse aqui é o versículo para dizer assim, olha, todo cristão é batizado com o Espírito Santo e ponto. É assim que ele é visto. E já no ponto de vista pentecostal da coisa, isso aqui não seria um evento isolado, e o batismo com o Espírito Santo seria algo distinto da regeneração feita pelo Espírito dentro do homem. Então, uma coisa é, eu me converto, me arrependo e o Espírito Santo cria em mim um novo homem, ele me regenera, ele faz de mim uma nova criatura. Outra coisa é o batismo. O batismo seria uma forma de revestimento. O batismo seria uma forma de nova capacitação, sabe? A gente vai ver alguns versículos aqui quando a gente falar sobre o revestimento do Espírito, sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre algumas coisas que o Espírito Santo confere ao homem quando o homem ele é cheio do Espírito. Então, a gente tem o texto de Atos 2 como o pontapé inicial para a ação do Espírito Santo, mas ele não é visto apenas em Atos 2. A gente vai acompanhar agora uma série de 3 textos onde a gente consegue visualizar que não era apenas um momento distinto, o histórico pontual que ocorreu uma vez só e acabou. Tá? Então vamos lá. Atos 8:14. No contexto aqui de Atos 8, vamos dar uma olhadinha. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, primeiro mártir. Tá? E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Aqui, alguns homens, se eu não me engano, Filipe e outros, deixa eu dar uma olhadinha se eu acho aqui, mas como crescem em Filipe, eles pregavam acerca do reino de Deus em nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto os homens como as mulheres. Filipe vai começar a pregar em Samaria, tá? E aí em Samaria, Filipe vai começar a batizar. Filipe vai começar a fazer discípulos. E aí os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que em Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui a gente já tem algo bem interessante, né? Que contraria um pouco essa ideia de que todo mundo que se converte já é batizado com o Espírito Santo. Mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então haviam homens e mulheres que creram em Jesus, que creram na pregação de Filipe, que foram batizados. Tá? Mas mesmo assim, aqui está escrito que sobre nenhum deles tinha descido o Espírito Santo. Eram batizados, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, se somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, então existe mais um batismo possível para eles. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E vendo Simão, aqui já não é Pedro, tá? Aqui é um outro homem que apareceu, que se converteu. E vendo Simão, que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aqui vai desenrolar para outra história. Mas o fato é
você tem mais um momento distinto em que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas de maneira à parte da sua conversão. Tá? Aqui foi em Samaria. Então, vamos pegando esses registros. Atos 10 agora, vamos ler a partir do 44. Opa, Atos 10, não Atos 44. Fui longe até demais. Vamos lá. Então, Atos 10, versículo 44. Atos 10, qual que é o contexto aqui? O contexto é, havia um certo gentil, um centurião chamado Cornélio, tá? Que era um homem bom diante de Deus e fazia muitas esmolas. Pedro teve uma visão, e resumidamente aqui, ele via um lençol se desenrolando e depois quando se desenrolava, ele via animais impuros, um anjo vinha e dizia, olha, mata e come. Ele falava, não, jamais vou comer animais impuros, né, que eram proibidos pela lei judaica. Né? Eles tinham uma dieta alimentar onde não podia comer carne de porco e uma série de outros animais. Né? E aí Pedro não ficou pensando sobre o que seria. Né? E aí vai acontecer uma série de visões onde um criado de Cornélio é orientado aí até Pedro para chamá-lo para pregar para Cornélio e para toda a sua família, que eram gentios, tá? Que não eram judeus. E aí a gente tem uma pregação de Pedro aqui para Cornélio e para sua família, né? Bem extensa, pode ver que tem quase 50 versículos essa história. E quando você chega aqui e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, ou seja, que eram judeus ou prosélitos, né, mas que eram convertidos ao judaísmo, todos quanto tinham vindo com Pedro, né, porque Pedro não foi sozinho pregar, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, ou seja, sobre aqueles que não eram nem judeus de nascimento nem convertidos, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Né? Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então você tem mais um evento do derramamento do Espírito Santo. Agora, por último, Atos 19, a gente vai ver os primeiros versículos. Atos 19, Paulo está pregando em Éfeso, ou é em Coríntios? Em Éfeso. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, eles já creram. Tem mais esse detalhe aqui. E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Tá? Então você tem mais um momento onde o Espírito Santo vem e você tem a manifestação de dons espirituais. Tá? Então, como advogar ainda que o Espírito Santo ele é algo que foi dado uma vez, que ele desceu uma vez em Atos 2 e acabou? Como que eles encaram esses pontos, esses três textos aqui? O primeiro que eu comentei em Atos 8 é o batismo dos samaritanos. Havia uma rixa histórica entre judeus e samaritanos. Para aqueles que não lembram,
o povo de Deus, o povo de Israel, um dia foram um país unido, debaixo da mão de Saul. Depois de Saul, Davi, depois de Davi, Salomão. Salomão foi um mau rei no final do seu reinado, muitos impostos, idolatria, perseguiu o profeta. O filho que veio de Salomão, Roboão, ele intentou aumentar os impostos, o povo se rebelou e aquele país de Israel se dividiu em norte e sul. O reino do norte, Israel, com 10 tribos das 12, teve sua sede, a sua capital, em Samaria. E o reino do sul, Judá, que eram 2 tribos, Judá e Benjamim, se eu não me engano, ou era Judá e Ruben, eu me confundo sempre, tinha sua capital em Jerusalém. Então é por isso que judeus, ou seja, pessoas do povo de Judá, e samaritanos não se dão, porque teve muitas guerras entre esses 2 povos, né? Houve templos construídos em Israel, bezerro de ouro em Israel, muita idolatria, enfim. E aí o argumento daqueles que advogam que o batismo do Espírito Santo não é algo repetível é que o que aconteceu em Atos 8, no batismo dos samaritanos, foi uma brecha, um abre parênteses para Deus mostrar que os samaritanos também eram aceitos por Deus, também iriam receber a palavra, a salvação e o Espírito. Foi uma exceção, tá bom? Porque havia essa, como que a gente pode dizer? Essa rixa histórica aí. O batismo que aconteceu em Atos 10, 44, de gentios, segue mais ou menos a mesma linha. Os judeus não queriam pregar para os gentios. Foi necessário que Pedro tivesse uma visão espiritual para que Deus o convencesse a ir de bom grado pregar o evangelho para os gentios. Até mesmo os judeus se maravilharam que o Espírito Santo fosse dado a gentios. Ou seja, por mais que Jesus não tivesse problema em lidar com estrangeiros, como a viúva, o povo lá de Saré, não é a viúva de Saré, estou confundido com a historinha de Elias, né? Eu esqueci o nome da mulher aqui, ele a compara com cachorrinhos. Enfim, teve várias pessoas estrangeiras com quem Jesus teve contato e abençoou com seus milagres, mas ainda assim os discípulos estavam muito relutantes em levar o evangelho para gentios. Então eles vão dizer, olha, aqui Deus abriu novamente um parênteses, derramou o Espírito sobre os gentios como sinal e demonstração para que as pessoas olhassem e falassem, olha, o evangelho também pode ser pregado para os gentios, porque o Espírito Santo também está sendo dado a eles. E a ideia é mais ou menos parecida aqui em Éfeso, tá? O que me soa é que o que eles tentam fazer aqui é dar desculpas para toda vez que o Espírito Santo for derramado. Se mais 10 vezes Atos dos Apóstolos registrasse a descida do Espírito Santo sobre as pessoas, mais 10 desculpas teríamos dentro dessas linhas. O fato é que quando os apóstolos queriam colocar as mãos, ou quando pregavam o evangelho, ou quando faziam algumas obras, em alguns momentos específicos, o Espírito Santo era derramado sobre as pessoas. Isso não foi algo pontual, né? A gente tem 3 vezes a repetição. Talvez o autor nem quisesse colocar outras vezes que ele pudesse ter presenciado ou sabido que isso aconteceu, né? Mas é meio contraditório você dizer que, não, é um evento histórico, o Espírito Santo foi dado uma vez só, não tem que repetir. Jesus morreu e ressuscitou uma vez porque o Espírito Santo viria mais de uma. Não, mas tem que abrir uma brecha porque são samaritanos, né? Não, tem que abrir uma exceção aqui porque são gentios. Não, tem que abrir uma outra, sabe? Não bate o discurso. Ou é uma coisa pontual que veio uma vez, ou é algo repetitível. Então, a gente tem essa evidência de que o Espírito Santo ele era derramado constantemente sobre a igreja, principalmente nesse primeiro período, tá certo? E aí, daí pra frente a gente vai ouvir falar mais sobre dons espirituais em outros momentos, né, sobre frutos do Espírito e tudo mais. Antes da gente partir aqui para ser cheio do Espírito Santo, cabe a gente fazer uma ressalva, abre parênteses aqui também, por conta da questão das línguas estranhas, né? A gente mostrou que o que aconteceu em Atos 2 é chamado de xenolalia, porque os discípulos falaram em línguas de outras nações.
Mas o que normalmente é advogado pelo pessoal pentecostal que eu comentei é que o dom de línguas estranhas, que são línguas que não são de outras nações, que também é chamado de glossolalia, ele também é um dom bíblico, porque quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 12 principalmente, você tem a visão de que o dom de línguas é algo para edificação pessoal, né? Aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Então essa ideia de que Deus ele deu outras línguas de outras nações para aqueles homens, para que eles anunciassem o evangelho para outras nações, ela é falsa. Você não tem nenhum texto bíblico onde qualquer profeta, apóstolo, evangelista tenha pregado em outro idioma com base nesse dom. O que você tem é Paulo falando, olha, aquele que fala em outras línguas, em línguas estranhas, ele edifica a si mesmo. Tá? Ele ora bem, mas a mente fica infrutífera. Depois você pode ler o conjunto que eu comentei, 1 Coríntios 12, 13 e 14. A mente fica infrutífera, ele só traz edificação para si, a não ser que tenha outro que interprete as línguas estranhas que ele está falando. E é listado que a interpretação de línguas também é um dom espiritual. Talvez se Paulo estivesse falando apenas de um outro idioma, não fosse necessário exatamente alguém com um dom de interpretação, mas apenas alguém que conhecesse a língua estrangeira que aquela pessoa estivesse falando para poder fazer a tradução, como a gente vê em qualquer entrevista, ou em pregação, ou em dublagem, né? Não fosse necessário exatamente um dom espiritual para interpretar aquilo que a pessoa está falando. Bom, esse é o contraponto que a gente tem aí, né, entre xenolalia, glossolalia, língua de outras nações, ou línguas realmente estranhas. Tá? Então é basicamente isso, pessoal. Resumindo aqui, essa primeira parte, tá? A gente só tem mais duas partes aí para encerrar. Atos 2 é a marcação da primeira vez que o Espírito Santo foi derramado. A linha a linha reformada, vamos colocar assim, né? A visão reformada é de que aquilo foi algo pontual, sem possibilidade ou necessidade de repetição, né? Todas as vezes que se repetiu foi por um motivo específico. A linha mais carismática, pentecostal ou continuista, né? Defende que todas as vezes em que se repetiu é porque é um dom, um evento possível de se repetir sempre que buscado, certo? Então, é isso. E aí, a gente dá uma sequência, não é exatamente aqui uma outra parte, né? Mas é uma continuação e a Bíblia ela traz pra gente esse alerta, né? Essa necessidade, ser cheio do Espírito Santo. O texto de Efésios, vou até abrir ele é um textinho curto, capítulo 5, versículo 18, diz: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele complementa, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui parece que existe uma necessidade de você se manter cheio do Espírito. E a gente tem duas perguntas: como e por quê? Por que a necessidade de se manter cheio do Espírito Santo? Primeiro, porque você tem obrigações, missões e responsabilidades como cristão. Que tipo de obrigações e responsabilidades? Se você pegar o texto da Grande Comissão, Mateus 28, você vai ter Jesus falando sobre algumas obrigações de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, de batizar. Tá? Isso é algo para a igreja. Cada um a seu modo, mas é uma missão dada à igreja como um todo. Você tem a necessidade de se manter em santidade
se desviando do pecado e resistindo a todo tipo de tentação, né? Então você tem obrigações e obstáculos e dificuldades na vida que você tem uma capacitação maior quando você tem o Espírito Santo. Como, por exemplo, eu não lembro se eu já li ele aqui nessa parte em que a gente está falando tanto sobre o Espírito Santo, mas os frutos do Espírito que são tão citados, né? Aqui no 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, perceba que são frutos de ações que nós precisamos ter, que só é gerado com base no Espírito Santo. São frutos que são gerados a partir de um autocontrole, a partir de... como que a gente pode fazer? De um fortalecimento espiritual e a partir do momento que a gente mata a nossa carne, que a gente resiste nossos impulsos carnais, animalescos, sabe? Tudo que há em nós precisa morrer para que o fruto do Espírito ele seja criado. O amor, a paz, a paciência, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, parece que é tudo que as pessoas não têm hoje em dia. Parece que é tudo que nos é roubado. A ansiedade, o nervosismo, a correria do dia a dia, né, faz saltar as dificuldades em agir em comunidade, talvez as controvérsias e contendas dentro da família, tudo isso faz com que você saia desse eixo. E o Espírito é aquele que te conduz para de volta. E aí ele fala no 23, contra essas coisas, ou seja, para quem vive dando esses frutos, não tem lei. O povo aqui em Gálatas estava preocupado em ter que seguir a lei de Moisés, mesmo sendo cristãos. Ele fala, olha gente, quem vive debaixo disso aqui, ó, dando frutos, não precisa se preocupar com lei, tá? Porque contra essas coisas não há lei. Então o Espírito Santo, ele é extremamente necessário. Seja no cumprimento da missão pessoal que Deus deu a cada um, ou seja, em se manter em fidelidade ao Senhor até que Ele venha, ou até que nós vamos, né, a Ele. Então, você tem outros textos onde você tem essas coisas que eu citei. Então, capacitação para o ministério, né, Atos capítulo 1, versículo 8 e capítulo 9, versículo 17. No capítulo 9 você tem Ananias, vamos pegar o contexto, né? Capítulo 9 é o famoso caminho de Damasco. Saulo de Tarso, ainda perseguindo a igreja e indo atrás dos cristãos que estavam em Damasco para prendê-los, para torturá-los. Ele vê uma luz, cai do cavalo, ou cai por terra, né? Não me lembro se tem cavalo aqui na história. E aí ele fica cego, ele ouve a voz de Jesus falando com ele, e aí ele é levado para um determinado local, e Deus fala com o profeta Ananias. Ananias vai até ele, coloca a mão sobre eles, e Ananias fala, olha, eu vim para que você seja cheio do Espírito Santo. E quando Ananias coloca a mão sobre a cabeça dele, as escamas, meio que caem umas escamas dos olhos, Paulo volta a enxergar, né, e é batizado, e daí para frente ele começa a caminhada dele com Deus, né. Então você tem um espírito que fortalece a sua fé, um espírito que te capacita para o ministério, um espírito que te permite gerar frutos, um espírito que te encoraja, né? Atos 4:31 é um momento onde eles já estão começando a viver as perseguições do cristianismo desde do início, né? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Olha aqui você tem, nem citei esse texto aqui, né? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, novamente, o Espírito Santo vindo num momento de oração, né? Pós-Pentecostes de Atos 2. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Parece que o Espírito Santo deu um renovo, uma nova ousadia para que eles continuassem anunciando o Evangelho, né? Então você tem a questão da capacitação, fortalecimento, encorajamento, a preparação da pessoa. Você tem um texto muito legal que Jesus fala assim, olha, por minha causa vocês serão açoitados, perseguidos, levados diante de reis.
né, para servir de testemunha. Não premediteis de antemão o que vocês vão dizer, porque naquela mesma hora o Espírito Santo vai colocar na vossa boca as palavras que você tem que dizer. Então o Espírito Santo ele está de ponta a ponta na vida da igreja, auxiliando naquilo que eles estão fazendo. Tá? E aí a gente tem aquela questão, como receber o Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo? A gente poderia ter diversas respostas religiosíssimas, né? Ah, tem que jejuar, tem que, né, subir escadaria de joelho, tem que fazer... Mas o ideal é ficar só na Bíblia mesmo. Como que a Bíblia diz que a gente é cheio do Espírito Santo? Atos 4,31, a gente acabou de ter um exemplo, né? Eles estavam reunidos, orando, moveu-se o lugar e eles foram cheios do Espírito Santo. A gente tem mais base para dizer que a oração é um dos meios para se encher do Espírito Santo? Tem Lucas 9, a partir do versículo 11. Lucas 9, 11. Opa, deixa eu ver aqui. Sabendo a multidão, o seguiu. Eles recebeu e falava do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Opa, eu acho que não é esse aqui não. Eu acho que eu anotei a referência errada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu anotei a referência errada. O texto que eu ia usar era o seguinte. Depois a gente corrige aqui e mando para vocês. O texto da parábola que a gente vai usar é justamente do amigo importuno, né? Que o pai de família já está na cama, os filhos já estão na cama, aparece um amigo batendo na porta à noite, falando, olha, veio a mim uma visita e eu não tenho o que oferecer para essa visita, me arruma alguma coisa. E aí ele fala, claro que não, já estou na cama, meus filhos já estão na cama, vai embora. E aí o amigo continua batendo na porta, insistindo, ele continua negando, o amigo continua insistindo até que ele cede, né, por causa da importunação. E Jesus fala, é assim que vocês têm que ser, como um amigo importuno, né? E na conclusão ele fala, olha, qual que é o filho que pede pão e o pai dá pedra, pede peixe e o pai dá uma serpente, né? Tem outro exemplo que ele dá também. Mas ele fala, olha, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Então, aqui você tem uma clara declaração de Jesus de que o Espírito Santo é dado ao que pede, ou seja, ao que ora, ao que tem comunhão com Deus, né? No versículo de 18 ao 20 de Efésios 5, que a gente leu, a gente tem, né, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E ele já fala como, salmodiando, cantando, louvando ao Senhor, em seus corações, falando do Senhor. Então, trazendo Deus para perto, tendo comunhão espiritual. Esses momentos de contemplação, eles te aproximam de Deus e do Espírito. Tá certo? E para a gente finalizar, ainda temos essa pequena observação que eu coloquei aqui sobre o pentecostalismo. Claramente isso aqui não é uma aula de pentecostalismo, mas a gente precisa lembrar que todo esse mover do Espírito Santo ele se perdeu muito rápido dentro da igreja, né? A gente não tem muitos registros com o passar dos séculos sobre a utilização de dons espirituais. Ainda na igreja primitiva, no período que a gente chama de patrística, que são o dos pais da igreja, que são aqueles que lideraram a igreja após a morte dos apóstolos, você já não encontra muito registros de uso de dons espirituais. Você encontra uma seita ou outra como o montanismo, não sei se eles são do século II, do século III ali exatamente, que enfocava dons espirituais e também a vinda do Senhor, mas você não tem como algo oficial da igreja, né? A ideia de que os dons cessaram é uma ideia oficial, tanto do catolicismo como de igrejas reformadas e de outras igrejas cessacionistas, com base em textos como, por exemplo, 1 Coríntios 13.
se eu não me engano, no versículo 8, aqui a gente está falando sobre o amor, né? Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor nunca falha. Vamos pegar aqui o 8, né? O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Então, baseado em versículos como esse, o pessoal acredita que os dons tinham data de validade. E como em uma das cartas de Paulo a Timóteo, não me lembro se na primeira ou na segunda, ele recomenda que Timóteo não tome apenas águas, mas também um pouquinho de vinho, por conta das suas frequentes enfermidades no estômago, eles argumentam que provavelmente nos tempos de Paulo os dons já estavam cessando. Porque sendo Paulo alguém que tinha dons de curar, Paulo já não pôde curar Timóteo, né? A palavra diz que até o lenço de Paulo trazia cura para as pessoas. O contra-argumento, né, viria logo depois. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esse versículo 10, ele advoga para pentecostais que o cessar dos dons é no momento da vinda de Cristo, que é o momento em que os dons deixam realmente de ser úteis, né? Depois que Jesus voltar, não tem para que os dons espirituais. O pessoal que diz não é necessário mais os dons espirituais, advoga que dons de curar, milagres, línguas, era para... Como que é a palavra? Essa hora me foge. Vou usar uma outra aqui parecida. Para oficializar a pregação, né? Para dar crédito divino à pregação, né? Olha, eles estão anunciando a Cristo, o Evangelho, a salvação, a vida eterna. Como que a gente sabe que essa pregação é verdadeira? Opa, eles fazem milagres, então é porque essa pregação ela é verdadeira. Como a revelação estava em progresso, era necessário os milagres. Agora que a revelação foi finalizada, o cânon foi fechado, a Bíblia foi finalizada, então não é mais necessário milagres, porque não existe mais nada novo a ser pregado que necessite de confirmação através de milagres. Tá? Mas o versículo 10 aqui diz pra gente que apenas na vinda de Jesus é que os dons irão cessar. E que os dons, eles não são apenas para dar um carimbo de autenticidade, talvez essa seja a palavra, né? Não é apenas para autentificar a pregação. O dom espiritual é para a edificação do corpo de Cristo, né? A língua estranha é para a edificação pessoal, a profecia é para a edificação de toda a igreja e ainda é necessário. Mas sempre vai ter aqueles que divergem, mesmo dentro de algumas linhas mais conservadoras, a existência de dons espirituais ainda nos dias de hoje. Bom, tendo esses dons meio que cessados, vamos usar essa palavra, né, um pouquinho radical, eles reaparecem aqui e ali na história da igreja de maneira muito superficial. Tá? Você tem, por exemplo, em 1500, século XVI, 1500 para frente, Martinho Lutero com a Reforma Protestante, né? E de Martinho Lutero começou outros movimentos de reforma, como a de Eurico Zwinglio, né? Como a de João Calvino, e teve outros, né, outros protagonismos aí, em que você tem mais denominações surgindo. Vai surgir a igreja anglicana, vai surgir a igreja luterana, igreja congregacional, e depois da igreja anglicana vai surgir o metodismo de João Wesley. Do metodismo, né, se eu não me engano, vai surgir o movimento Holiness, movimentos de santidade. E no meio desses movimentos começam a aparecer algumas manifestações espirituais que vão se desenvolvendo aqui e ali de maneira isolada, até você chegar no avivamento da Rua Azusa, né, lá nos Estados Unidos, que seria aí uma grande explosão do pentecostalismo que a gente tem hoje. Tá? Dois missionários que foram, como que eu posso dizer, influenciados pelo movimento pentecostal americano, vão vir para o Brasil e dar origem às Assembleias de Deus, né? E um outro missionário, eu já não estudei muito a história sobre ele, eu esqueci o nome dele aqui, vai dar origem à CCB.
um em 1910, outros em 1911, e a igreja pentecostal vai começar a se espalhar pelo Brasil. Paul Freston, se eu não me engano, um sociólogo, vai dividir o movimento pentecostal aqui no Brasil em pelo menos 3 ondas. A primeira é de 1910 a 1940, onde você vai ter as primeiras igrejas pentecostais, as Assembleias de Deus e a Congregação Cristã. Elas tinham uma característica muito de seita, de um sentimento extremamente anticatólico, não se mistura com rádio, com nada, sabe? Costumes específicos de roupas e tudo muito esquisito, então o pessoal tinha muito preconceito. A CCB ela se mantém assim até hoje, as assembleias se abriram bastante. CCB não tem programação em rádio, em TV, os costumes ainda permanecem os mesmos, mulheres usam véus, a arquitetura da igreja ainda é a mesma, então eles ainda são bem fechados. A segunda onda, de 1940 a 1980, tem aí um foco às igrejas Deus e Amor, Quadrangular, Brasil para Cristo, e o foco é mais expulsão de demônios e curas milagrosas, principalmente no uso da mídia. De 1970, 80 para frente, você tem a ascensão da Igreja Universal, Igreja da Graça, a Igreja Mundial, que tem um foco muito grande, além das curas e milagres, você tem a teologia da prosperidade, né? Então, sem querer entrar muito dentro desse assunto, isso aqui é um resumo muito por cima daquilo que virou o movimento pentecostal no Brasil, né? Hoje a gente já está aí em outras pegadas. Bom, uma breve nota aqui, a gente falou bastante já de batismo, de dons, de características do Espírito, de divindade, de trindade, né? Do Pentecostes, de ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E tem um pequeno trechinho que às vezes gera bastante confusão e o pessoal fica com bastante medo desse trecho, que é o de Mateus 12, do versículo 22 ao 32, onde Jesus expulsa demônios. Os fariseus falam que ele expulsa demônio porque ele tem pacto com Beelzebul, vamos colocar nesses termos, né? Príncipe dos demônios, ele está cheio de demônio, como uma forma de descreditar o poder de Jesus, ou a imagem de Jesus, de tirar os seus seguidores, né? Os fariseus tinham inveja, grupo religioso aí que era bem apegado às aparências, e Jesus ele dá aquele famoso sermão, né? Olha, o que for dito contra o filho tem perdão, ou seja, contra ele. O que for dito contra o pai tem perdão. Mas o que for dito contra o Espírito Santo não tem perdão nem hoje e nem amanhã. Então aqui você tem o único pecado na Bíblia que de fato está escrito como um pecado imperdoável. Que as pessoas ficam com medo de blasfemar com o Espírito Santo, e de fato o temor a Deus nunca é demais. Mas na tentativa de se esquivar dessa bala, né, as pessoas se perguntam bastante o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se a gente fosse trazer aqui para termos bem simples, né, o que os fariseus fizeram? Eles viram Jesus expulsando o demônio. Por conhecimento, eles sabem que somente Deus poderia fazer aquilo. Então eles sabem que o Espírito de Deus opera através de Jesus. Então eles atribuíram ao diabo algo que era Deus, algo que era o Espírito de Deus que estavam fazendo. Eles chamaram o Espírito Santo de Deus de demônio, tendo plena consciência do que estavam fazendo. Aqui a gente liga aquele alerta, porque assim, cremos que os fariseus sabiam o que estavam fazendo, mas seria menos blasfêmia se a gente não soubesse? Por exemplo, se disséssemos que alguém está com demônio, achando que realmente ela está com demônio, mas de repente ela está sendo usada pelo Espírito de Deus. Então, aqui gera-se aquele break na hora de fazermos juízo espiritual, de dizermos, aquilo foi Deus, aquilo foi o diabo, aquilo é o Espírito de Deus, aquilo é o Espírito do diabo, quando a gente vê uma manifestação espiritual diferente daquilo que estamos acostumados, tá? Então, é necessário ter cautela com esse tipo de julgamento e com aquilo que falamos em relação ao Espírito de Deus, sim. Mas é isso que a Bíblia resume como blasfêmia, não tem aqui por que a gente se estender para além disso, embora outros comentários vão mais longe
na hora de dizer o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, tá certo? Então é isso, pessoal. Resumindo a nossa aula aqui, foi isso, né? Acho que ficou até um pouquinho mais longa, como sempre, né, do que eu pretendia, mas é basicamente aquilo que a gente tinha para passar. Na próxima aula a gente já vai entrar com uma outra matéria, tá bom? Então tenham bons estudos aí, reforço a minha fala de sempre, consultem a apostila de vocês, o slide que a gente mandou aqui ele é bem breve, tem outros vídeos explicativos também aí de outros canais na internet que também servem como fonte de estudo. Certo? Até uma próxima, abraço e fiquem com Deus.